Boa tarde. Boa tarde. Oi, professor. Oi, gente. Oi, professor. Bem? Tudo? E você? Tudo bem, professor? Boa tarde, professor Eric. Boa tarde, professora Jéssica Virgínia. Boa tarde, meu bem. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo bem, professor? Boa tarde, né, professor? Oi, tio. Boa tarde. Oi. Vamos continuar aqui nos Liga a exercícios. câmera, Nós tio. tínhamos parado, consegui resolver. Lá na página 85, ficou faltando 2 exercíciozinhos para a gente terminar. Aí a gente vai continuando depois. Só vou esperar uns minutinhos. Eu posso responder uns exercícios? Pode. A gente Ô, pode fazer tio, eu não entendo. O que? Você não Ô, entende? tio, Oi? eu não entendo. Às vezes você fica com a câmera ligada, às vezes você não. Fica Não, com a câmera ligada. eu consegui resolver minha câmera agora, na verdade. Nas 2 primeiras aulas eu não estava conseguindo abrir. Aí nesse intervalo da terceira aula de vocês, eu mexi aqui e deu certo. Professor, Oi? Professor Eric, eu tô no computador da minha tia e ele não tem câmera. Tá bom. O Eric, já estou aqui. Quando precisar, pode passar o anfitrião, tá? Tá bom, já vou colocar então, tia Jéssica. Tranquilo. Professor Eric, é que página? 85. Nós vamos terminar os 2 últimos exercícios que estão faltando nela, para já passar para as próximas. Passar para 86, já 87. Só que antes da gente ir para 86, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre número misto. Mãe, o professor Eric voltou. Ô, professor? Oi? Posso falar? Pode falar. Lembrei, eu coloquei ela no chat pro senhor na aula passada, eu acho. Ah, tá. Professor, posso resolver a A do 5? Sim, vamos fazer assim, gente. Quem quiser participar das correções, vamos fazer igual a gente fez lá na aula da tia Graça. Manda o nome lá no chat. E aí, a tia Jéssica, você manda para mim os nomezinhos de quem quer participar, porque aí eu vou. Mando sim. Ótimo. Professor Aí eu já vou Eric, vendo, gente, quem quer participar, e aí já vou chamando. Aí não precisa vocês ficarem falando toda hora. Eu já fico com a listinha aqui. Alguém tinha perguntado Professor alguma coisa? Eric, eu tenho Oi? 2 dúvidas. Pode falar. É que não tem a questão 5 e a questão 2? Sim, a questão 5 aqui, a 2 aqui. Sim, e a 3 também. Eu Sim, tenho muitas dúvidas. É porque nessas. eu não estou conseguindo entender como é que faz essas, como que chama? Frações. E, sim, tipo, tem 5, 5 e 1. Eu não entendo. Não, esse aqui é o que acontece. É o Luiz que está falando comigo, não é? Sim, professor. Luiz, o que eu fiz aqui em todos esses exercícios? A gente vai acabar usando aqui no 5 também. Eu simplesmente peguei o número de cima e dividi pelo número de baixo. Porque eu comentei com vocês, e já vou até usar então esse momentozinho para a gente relembrar o que a gente falou na última aula,
que eu tinha comentado com vocês? Que toda fração, ela pode ser enxergada como uma divisão. Então, Luiz, quando eu falo para vocês 872 oitavos, é a mesma coisa que eu estar falando isso aqui, ó. 872 dividido por 8. Então, aonde que eu encontrei todos esses números aqui? Fazendo a divisão. Eu divido o número de cima pelo número de baixo. Fazendo isso, e essa divisão, nesse caso, ó, como ela dá um número exato, pronto, ficou um número aqui certinho. Então, você pode perceber, ó, 18 dividido por 2 dá 9, porque eu peguei o de cima e dividi pelo de baixo. Conseguiu entender, Luiz, de onde eu tirei esses numerozinhos? Consegui. E aí, a 3, Luiz, acabou que ele fez meio que o processo contrário. Eu já tinha a resposta, então eu já tinha que era 2, e ele queria descobrir qual que estava faltando. Aí a gente ficava fazendo a perguntinha, tipo assim, ó, um número que divide por 10 e dá 2. Aí a gente viu que foi o 20, porque 20 dividido por 10 dá 2. Na outra aqui, ó, 10 dividido por 5, que dá 2. Ou seja, a gente ia pensando no número que desse exatamente a resposta que eu queria aqui, ó, que era a resposta 2. Então, a 3 segue a mesma ideia da divisão, só que nesse caso aqui a gente está olhando como uma operação inversa. E aí, gente, pegando então o gancho, eu acho que já deu tempo da Maria chegar, e bom que a gente já começa para aproveitar bem essa aula de hoje. Então, nesse caso, já vou aproveitar o ganchozinho do que a gente falou aqui, de que a fração, ela sempre pode ser vista como divisão. E aí, o que acontece? Quando a gente pega frações, todas essas frações aqui, por exemplo, em que a divisão ela fica exata, a gente pode chamar essas frações também de frações aparentes. Mas primeiro, deixa eu ver se vocês estão antenados aqui, se vocês lembram. O que significa uma divisão ser exata mesmo? Divisão acontece? exata é quando sempre dá zero o resto. O resto zero, perfeito. Olha essa divisão aqui, por exemplo, ó. O resto dessa minha divisão foi zero, não sobrou nada. Quer dizer, então, que essa é uma divisão exata. E aí, gente, quando a gente pega uma fração, igual todas essas aqui do exercício 2, por exemplo, em que a divisão dá exata, essas frações aqui, elas recebem o nome de aparentes, tá bom? É o que ele fala aqui no exercício 4, ó. Ele fala, ó, as frações que representam números naturais, ou seja, aquelas que dá para dividir certinho, são chamadas de frações aparentes. Aí ele vai ainda fala assim, ó, por que será que elas têm esse nome? Aí ele ainda fala de um ditado popular. Me falem aí, vocês já ouviram falar desse ditado aqui? As aparências enganam? Já ouviram falar alguma vez desse ditado popular? Já. Ó, gente, então por isso que ela recebe esses nomes, ó, de aparentes. Porque elas parecem uma coisa, só que elas também, na verdade, são outras. Tipo esse aqui, ó. O 5/5, que é essa letra A aqui, ó. 5/5, na verdade, ele é a mesma coisa que o número 1. Então, por isso que ela é aparente, ó, porque as aparências enganam. Eu tô com um número aqui que está sendo feito por número 5, mas, na verdade, ele vale 1. Então, por isso que ela recebe esse nome de aparente, porque ela tem uma cara diferente, mas ela representa um outro número. Olha essa aqui, ó, 10 meios. É uma fração aparente, por quê? Porque 10 meios, na verdade, é o número 5. Então, não é o que parece, ela é o número 5. Por isso que dá essa ideia desse nome aparente. Eu ouvi alguém me chamando, pode falar. É o Derek, professor. Eu E queria aí, falar Derek? duas coisas. Tem aquele risquinho lá em cima do canto da tela, tá Pois vendo? é, eu vi esse skin também, meu toque já tá me atacando, mas agora eu vou tirar aí. Sobre as aparências enganam, tem até a piada que eles faziam bem antigamente, né? Lá pro terceiro ano eles falavam demais, a gente ficava falando. As aparências enganam, mas a sua assusta.
Eu ainda fazia uma piadinha. Mas aí a ideia, gente, é exatamente isso. Ó. Por que, que a gente poderia usar esse ditadozinho aqui? Porque esses números aqui, essas frações, ó, na verdade, elas são representadas como números. Então, 18 meios, na verdade, é um número natural, igual a gente estava acostumado a usar, que é o 9. Então, por isso que elas recebem esses nomes aparentes. E aí, no exercício 5, ele pede para a gente marcar um X nas frações que são aparentes. E aí, nas que forem aparentes, ele quer que indique quantos inteiros ou unidades ela representa. Ou seja, nas que forem aparentes, a gente tem que fazer divisão. Quem tinha me pedido para ajudar nessa aqui, que eu falei que me ajudaria? Gente, deixa eu abrir um pouquinho aqui a Eu janela, a coloquei no cortina, na verdade. bate-papo aqui, tio Eric. Deixa eu ver aqui. É verdade. Obrigado, tia Jéssica. Davi Henrique, então. Nada. Davi, eu quero sua ajuda para você me falar para marcar um X em quais frações? Qual dessas 4 aqui eu tenho que marcar um X? Para ser aparente, ou seja, para o número de cima dar certo dividir pelo número de baixo. Ser uma divisão exata. Você tem que colocar a primeira e a terceira. A primeira, 12 quartos, porque dá uma divisão exata. E a terceira, tem certeza? Cuidado para não confundir a ordenzinha aqui, ó. Não, confundi a última mesmo. Isso, Aonde a eu última aqui. Gente, a ordem que os números aparecem aqui é muito importante, tá? Lembra que na divisão não pode inverter. Davi, certinho, ó, essas duas aqui são aparentes. 8 quintos não é aparente, porque 8 dividido por 5, ó, deixou o resto 3, então não é aparente. E 3 sextos também não é, porque ó, 3 já é menor do que 6, então a divisão nem começa aqui, igual a gente estava aprendendo. Então, a segunda e a terceira não são aparentes. Agora, Ana Clara Rodrigues. Essas duas frações aparentes que o Davi marcou, desculpa, que o Davi marcou, quais são os números inteiros que elas representam? A primeira é 3 e Ótimo. a última é 2. 2, perfeito. 12 dividido por 4 dá 3, então eu vou até escrever aqui, ó. Dá 3 porque é 12 dividido por 4. E essa aqui também dá 2, porque 6 dividido por 3 dá 2. Professor, Oi? aqui na terceira, 3 sextos, eu coloquei 2 em vez da resposta correta. Aí quando você falou, explicou tudinho certinho, aí eu fui e notei que estava errado. Tá. Não, ainda bem que você conseguiu, então, observar que ficou errado. Mas às vezes, Ana Clara, a gente confunde mesmo. É por isso que eu sempre falo para a gente tomar cuidado com a ordem, ó. Porque a gente sabe que 6 dá para dividir por 3. Mas o contrário, não. O 3 não divide pelo 6. Então, a gente tem que tomar um cuidadozinho. Heitor, vamos lá. Ó. Eu vi aqui que você ficou com uma duvidazinha. O que eu quero nesse exercício? Encontrar as frações que são aparentes. Como que eu acho essa fração aparente? A gente faz a divisão do número de cima pelo número de baixo. E se a divisão der um número exato, ou seja, não sobrar resto, essa fração ela é aparente. Igual essa primeira aqui, ó. 12 dividido por 4 dá 3. Então, se a divisão ela deu certinho, pronto. Essa fração ela é chamada de fração aparente. A última também acontece isso. Ó, 6 dividido por 3 dá uma divisão exata. Agora, essa aqui, por exemplo, ela não dá uma divisão exata. Foi até que a gente tinha feito. Ó. 8 dividido por 5 deixa resto 3. Se deixa resto, não é fração aparente, porque tem que ser uma fração exata. Então, essa aqui, por exemplo, não é uma fração aparente porque a divisão não dá certo, não é exata. Heitor, conseguiu entender?
Depois manda aqui no chat, por favor. E aí, gente, a gente finaliza então essa parte de fração como divisão. E aí dá certo agora a gente falar de fração como um número misto. Só que antes de eu entrar, a gente conversar um pouco sobre frações no número misto, eu quero saber, assistiram o vídeo que eu pedi para vocês assistirem lá da plataforma a respeito de números mistos? Sim ou não? Professor, eu não. Não acredito. Também não, esqueci. E, gente, esse vídeo tá lá, vai fazer aniversário já. Foi de quando? Não. Ô, professor, Foi de eu não quando? sabia. Era só olhar lá no cronograma das atividades, olhar lá no estúdio aqui. E, gente, lá nesse vídeo ele introduzia esse assunto já de número misto e, inclusive, tinha uma atividade para ser feita a partir desse vídeo, tá, gente? Então, quem não fez, eu sei que tem pessoas que fizeram que já até falaram para mim, mas quem não fez tem que olhar lá. É aniversário do vídeo que tá lá, que tem 5 anos que ele tá lá e vocês não viram. Ah, tá. Eu falei brincando. Oi, pode falar, Arthur. Igual eu tinha mandado pro senhor, lá do número misto, eu tinha copiado lá o que ele fez e eu fiz a atividade também. Ótimo, é exatamente isso. Essa a atividadezinha que eu queria que vocês fizessem com o vídeo era observar e anotar algumas informaçõezinhas do que ele falou, que vocês acharam que fosse mais importante. Vou estudar mesmo. Aqui, ó. Mas aqui a gente já consegue falar um pouco sobre o número misto. E aí, para quem não assistiu o vídeo, o que eu vou falar para vocês? Depois, dei uma entradinha lá na plataforma. Cuidado, Adiel, seu áudio abriu, tá? Aí. Entrem lá, assistam também esse vídeo que eu coloquei lá para vocês, que fala de números mistos. Mas eu vou falar aqui para vocês também, de qualquer forma. Então, concentrem aqui para essa partezinha. Vocês vão ver que ela é um pouco tranquila, mas vocês têm que prestar bastante atenção, tá? Eu vou fazer assim, eu vou explicar uma partezinha e daqui a pouco eu abro para as dúvidas de vocês, certo? O que acontece, gente? Nós vimos aqui atrás, por exemplo, vou até usar esse exercício 1 aqui, ó. A gente tinha visto, por exemplo, essa letra B. A gente viu uma fração... Vou explicar. Miguel, seu áudio. Gente, vamos lá. A gente tinha feito aqui nessa letra B e tinha visto um tipo de fração em que a gente está usando mais de um inteiro para representar essa minha fração. E aí, se vocês observarem, nesse tipo de fração aqui, o número de cima, que é esse aqui, ó, é maior do que o número de baixo. Então, o que isso quer dizer? Eu peguei mais partes do que eu dividi. Isso aqui acontece em frações, então, em que elas estão representadas mais do que um inteiro. Ó. Igual aqui, eu precisei de 2 figuras para poder representar essa fração, porque só uma não resolvia o meu problema. Agora, lembrando então disso aqui que a gente falou na última aula, eu quero, deixa eu ver aqui, eu vou fazer um desenho aqui de uma fração e eu quero que vocês me ajudem a falar qual que é a fração que eu estou desenhando aqui. Então, eu vou fazer... não vou fazer de vermelho não, quero fazer de azul. Vou fazer um retângulo. E esse retângulo, eu quero dividir ele em 3 partes. Então, aqui em 3 partes. Se eu pintar aqui todas as partes, vou pintar de azulzinho, para ficar tudo azul. Bem bonitinho. O que eu quero que vocês me falem, qual que é essa fração que eu pintei aqui agora? 3 de 3? 3. 1 terço. 3 terços, né? 3 Ó, a gente pintou, pintamos aqui
as 3 partes de 3. Eu vou fazer assim, gente, para eu aproveitar esse meu desenho, eu vou copiar ele aqui, mas eu vou jogar ele bem para cá, porque a gente vai usar ele daqui a pouco. Aí eu vou ter que acabar pintando de novo. Então, nessa aqui, por exemplo, eu pintei as 3 partes, 3/3. Então, essa fração aqui, de boa, né, gente? Ó, 3 partes de 3. Agora, se eu pegasse mais um inteiro, igual eu tô pegando aqui, e pintasse as 3 partes dele também, qual que é a fração que está representada aqui? 6/3. 6 6 sextos ou terços? 6/3. Lembra que... 6/3. Olha, O número de isso, baixo essa não aqui... soma, só o de cima. Isso, lembrem que quando eu pego vários inteiros, a gente olha para um, então eu foco só em um aqui e vejo quantas partes ele foi dividido. Então, ele foi dividido em 3. Só que quando eu fui pegar, eu precisei mais de um. Então, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6/3. Era o que a gente tinha comentado lá na última aula. Então, essa fração aqui, 6/3. Agora... Ô, professor, Oi, eu tenho 2 perguntas. A pode primeira, falar. como que eu vou saber o número que fica embaixo e o número que fica em cima? Ana Clara, é como uma fração normal. Lembra que o número que fica embaixo é em quantas partes eu dividi. Então, olhando para esse aqui, ó, ele não está dividido em 3 partes, então é o que fica embaixo. Sim. Em cima é quantas partes eu peguei, ou nesse caso, quantas partes eu pintei. Contando tudo, eu peguei 6. Por isso que a fração ficou, então, 6/3. 6 partes de uma coisa que foi dividida em 3. Certo? Ok. Professor, Professor, e por que nossa vida é uma Ou 2 inteiros. Isso aqui pode representar 2 inteiros. partes. Agora, Professor, e essa fração? outra Ana pergunta Clara, é pode assim. falar. Não era para ser 2/3? Não, 2/6. Porque, ó, a gente, lá em cima, a gente conta as partes e não os inteiros. Então, conta aqui comigo, ó. Quantas partes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 partes. Lá embaixo, é em quantas partes eu dividi, não é? Só que essas partes que eu dividi, Ana Clara, a gente não olha as duas. A gente tem que olhar somente a figura. Porque, na verdade, o que eu estou olhando é esse inteiro aqui. Eu só precisei pegar mais dele. E aí, olhando para esse inteiro, quantas partes tem aqui? 3. Ou seja, o meu inteiro foi dividido em 3. Ana Clara, explica pra gente por que seria 2/6 que você tá falando. Ou era 6/6? Não, eu entendi o porquê que ela falou que era 2/6. Porque era como se fosse, ó, 2 figurinhas e tem 6 partes divididas. Só que lembra, Ana Clara, que é as figurinhas aqui, ó. O número que fica em cima não é a quantidade de figuras, é a quantidade de partes que eu pintei. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que fica 6/3. Certo? Professor? Oi? Professor? Sim, pode falar, tô ouvindo. Eu aprendi de outro jeito. Pega 3/3, aí pega mais 3/3, sai o resultado. Você não soma baixo e só soma em cima. Isso, Vai dar o quando mesmo a gente... resultado. Perfeito. Quando a gente for falar de operações entre frações, a gente vai falar exatamente dessas regrinhas. Eita, saí aqui fora. Gente, agora, essa fração aqui, ó, eu vou pintar só 2 aqui agora do terceiro inteiro. Qual que é a fração que está representada aqui?
8 terços. Quer dizer, não. 8. É isso mesmo. Oi? Terço. Ó, quero pegar nada do outro. Essa fração aqui, olha lá. Quantas partes tem no 8 total? terços. 8 são a quantidade de partes total. E o meu inteiro foi dividido em E 3 pintadas. Percebam, gente, que essa fração aqui, ó, ela não é aparente. Por que que ela não é aparente? Porque, olha lá, eu não tenho a figura completinha. Então, essa divisão aqui não vai dar exata. Só que pode aparecer frações como essa aqui, que é exatamente essa 8 terços que a gente fez, que a gente acabou de fazer. E aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui agora com números mistos é que essas frações em que o número de cima é maior do que o de baixo e ela não é aparente, a gente pode escrever ela de uma outra forma, que é usando número misto. Quando eu falo para vocês essa palavra misto, dá uma ideia de que para ser número misto, o de cima tem que ser maior que o de baixo. Ó, quando fala misto, dá uma ideia de que está misturado, né? Olha lá, mistos, então quer dizer que está misturado. Ou seja, quando eu falo de números mistos, eu estou falando de um número que ele tem, ao mesmo tempo, um número normal, sem ser fração, e uma fração. Então, é como se eu tivesse misturado os dois aqui, ó, no mesmo númerozinho. Olha como que ficaria, por exemplo, nesse exemplinho que a gente está fazendo aqui no começo, ó. Quantas figuras completas, ou seja, quantos inteiros eu tenho aqui nessa minha figurinha? Ó, eu quero completinhos. Essa primeirinha aqui está completa. Essa segunda também está completa. Ou seja, eu tenho 2 inteiros. Mas aqui na última, acabou que não ficou pintado uma parte. Qual que é essa fração que está representada aqui nessa última? Ou seja, pegando esses 2 inteiros que eu já coloquei aqui, ficou faltando só isso aqui para eu representar. Qual que é essa fração que está sobrando aqui para eu representar? 9/8? 1/2? 1/2, sei lá. 1/2 não. 2 terços. Pronto. Aquela fração que eu tinha escrito como tá, só 8 terços... que era todos. Não, é só desse último. Por que não é todos mais, Derek? Porque... Professor, não tá pintado, ele conta? Oi? Por causa que só um não tá pintado. Não tá Isso. pintado, não conta. Esse que não tá pintado não conta, porque eu tô contando os que eu pintei aqui, certo? Então, a ideia desse caso aqui, ó, Derek, por que eu não estou contando todos? Porque esses 2 aqui que já estão completinhos, ó, ao invés de eu escrever eles na fração, eu escrevi eles como um número inteiro. Então, eu já falei, ó, eles já valem 2. Só o último aqui, que eu não consigo escrever ele como número inteiro, que a gente coloca como fração. Então, acabou que 8 terços... é a mesma coisa que eu escrever ele nesse formato aqui, ó. 2 inteiros e 2 terços. Então, um número misto é quando acontece isso. Eu tenho uma fração que o número de cima é maior que o número de baixo e a gente consegue escrever uma parte inteira e uma parte fracionária. Por isso que chama misto. Vamos fazer mais um exemplo aqui para vocês entenderem bem. Na verdade, Caleb, você está com a mão levantada? Tem alguma dúvida? Não? Não. Ok. Giovana. Tem alguma dúvida? Não tô saindo esse áudio. Pois é. Tem um áudio estragado aí. Também estou escutando. Gente, alguém tem, assim, algum... Eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui mais um exemplo para ver se fica mais claro para vocês. E aí eu vou abrir o restinho da nossa aula para as dúvidas. Eu acho que não vai dar tempo da gente começar as correções, mas não tem problema.
dando certo para vocês entenderem, já resolve. Pra mim tá claro. Ó, agora eu vou fazer triângulos. Esses triângulozinhos assim, ó. Faz triângulo amarelo, professor. Ah, o amarelo é difícil de enxergar. Ó, vou fazer um aqui. Eita, não precisa pegar todo mundo. Eita. Tá bugado aí, professor? Bugou, vocês perceberam? Aí, agora vai dar certo. Vou colocar mais um. Para ficar vários inteiros aqui, ó. Colar. Copiar e colar. Agora eu quero pintar todo mundo aqui, ó. E aí, vamos encontrar a fração e o número misto aqui desses triângulos. Então, aqui... Esse também quero pintar tudinho. Já vão pensando aí, gente. No último eu vou pintar só uma parte. Qual que é a fração que está representada aqui? Eu posso Eita, falar, isso ficou estranho. 7 meios. Isso. Luiz, desculpa, você poderia ter falado também. Mas você tinha chegado nesse mesmo resultado? Era só de todas ou só do último? Não, de todos. Olhando todo mundo aqui, qual que era a fração? Ó, o Davi falou certíssimo. Ó. Se a gente observar, vamos lá, para a gente recapitular aqui tudo que a gente falou. Olha um inteiro. Tá vendo? Tem vários aqui. Tem 4 desenhados aqui. Só que para a gente saber em quantas partes foi dividido, a gente olha para 1. Olhei para esse meu inteiro e vi que ele foi dividido em 2 partes. Então, o que eu já sei? Que meu denominador vai ser 2. Ou seja, a quantidade de partes que eu dividi vai ser 2. Agora, quantas partes eu peguei? Isso. Se a gente contar, ó, o total de partes que eu peguei, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a fração que está representada aqui é 7,5. Agora, vamos pensar no número misto. 7,5. Quantos desses aqui... Sim, pode falar. Esqueci como é que fala uma fração. Quando é 1 lá embaixo, É. a gente fala só sobre 1. Tipo, 4 sobre 1. O 1 ele não tem uma leiturazinha diferente, não. Oi? Você acredita que ia fazer a mesma pergunta? Ó, bom, então que já deu certo. Tinha. Se falava, né? Ó, gente, vamos lá. Nesse caso aqui agora, então, que eu quero escrever como número misto, aí a gente tem que observar outra coisa. Quantos inteiros eu tenho aqui, ou seja, quantos desses aqui eu tenho ele pintadinho, e qual que é a fração do que está sobrando. Então, se a gente observar certinho, ó, esse aqui está completamente pintado, então ele está representado como um inteiro. Tem outro aqui, que é o segundo, tem mais um aqui, que é o terceiro. Esse quarto aqui não está completamente pintado, então eu não posso usar ele como inteiro. Ou seja, eu tenho 3 inteiros. E o último que sobrou aqui, ó, a fração do que sobrou, qual que é essa fração aqui? 2 sobre 1. 2 sobre 1. É o contrário, né, não? Dividi em 2 partes e pintei uma, ou seja, 1/2. Quer dizer, então, que essa fração, 7/2, ela pode ser escrita na forma mista, que é 3 inteiros e 1/2. Pronto. Mas, professor, aqui tem 2 triângulos numa figura. Nessa aqui, olha só essa última. Tem 2
só um tá pintado. Não tinha aqui 2/1? Olha a figura completa, Luiz. A figura completa, eu dividi ela no meio. Então, em quantas partes ela está dividida? 1, 2. Então, o denominador, 2. Dessas 2 partes, quantas estão pintadas? 1. Então, 1/2. Uma parte pintada de uma coisa que foi dividida em 2. Ah, tá, entendi. Entendeu? Professor, Sim, rapidinho, Miguel. Deixa eu só ver aqui. O Arthur, ele estava com a mão levantada. Arthur, você está com dúvida? Deixa o Miguel falar primeiro. Tá bom. Só rapidinho também, Miguel, desculpa. É porque eu vou lendo a mensagem aqui da tia Jéssica. Heitor, e para todo mundo também. O que eu quero que vocês façam? Para quem não fez lá as paginazinhas de número misto, que é a próxima e depois do 85, façam essas páginas para mim. E o vídeo, gente. Eu vi que a maioria não assistiu o vídeo lá que eu coloquei. Então, entrem lá, assistam o vídeo, que fica bem mais claro também tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Ó. Vocês vão conseguir entender até melhor. Então, assistem lá o videozinho e façam lá as páginas para quem não fez ainda também, tá? Pode falar, Miguel. na minha antiga escola, a professora pedia para fazer essas frações tudo no caderno para não esquecer. Isso, o ideal é fazer realmente no caderno mesmo. Professor, meio é tipo um quadradinho pintado, só um. Meio? Um meio é como se fosse assim, ó. Eu pego uma figura, pode ser um quadrado mesmo. Ó, esse aqui é o meu inteiro. Aí o que seria um meio? Eu dividi ele em 2 partes iguais e pintar uma. Ó, uma parte pintada de 2. Isso é um meio. Entendeu? Mais ou menos. Ó, você tem um inteiro, divide em 2 partes e pinta uma. Olha o próprio nome, Davi. 1/2. Ou seja, metade. Você está pegando metade da figura. Igual eu fiz aqui, ó. A minha figura era um quadrado inteirinho. Eu peguei metade. Entendeu? Entendi. Ótimo. Professor, tá me ouvindo Sim. agora? Sim, estou ouvindo. A gente tá em página ou não? Não. Não estamos. Eu quero fazer só aqui o último minutinho, ó, o contrário. Agora eu quero fazer 1 inteiro e 2 quintos, por exemplo. Não, quintos não. Quero 1/6. Não sei. Ó, agora eu quero fazer o contrário. Eu quero pegar esse número misto e colocar como uma fração. Então, a primeira coisa que eu já vi que vai acontecer aqui é que meu inteiro está dividido em 6 partes. Por que está dividido em 6 partes? Porque olha o denominador lá, ó. O denominador é 6, então quer dizer que a minha figurinha tem que estar dividida em 6. E aí, o meu número misto fala que eu tenho um inteiro completo. Então, se eu já tenho um inteiro completo, esse que eu acabei de desenhar aqui, ó, eu já sei que eu vou ter que pegar ele e pintar ele inteirinho. Então, já vou até copiar um outro aqui, ó. E aí, pronto. Esse primeiro aqui, eu já vou pintar ele por completo. Por quê? Porque ele é o que está sendo o meu um inteiro, que é a parte inteira lá do meu número misto. Vou até fazer uma setinha assim para ficar fácil vocês verem. Ó. Esse 1 representa esse aqui. E o 1/6 eu vou representar aqui na outra figura. Ó. 1/6 é uma parte de 6, então eu tenho que pintar só um quadradinho aqui. Ó. Professor? Prontinho. Oi, Arthur, pode falar.